E como você vai preferir fazer? Porque a gente pode deixar 5, 3 minutos para o final. Você quer que eu te avise quando estiver chegando perto do fim? Você com... Eu acho que assim, vocês conseguem ver minha tela? Sim, já Tá, estamos vendo a tá. apresentação. Não, acho que assim, dá para quem quiser me interromper, abrir o microfone, fazer pergunta ou fazer no chat durante a apresentação, para mim é bem tranquilo. Claro, se for alguma coisa que a gente vai super devagar muito, aí de repente a gente deixa para o final, mas fiz uma apresentação similar há pouco tempo e deu menos de meia hora, então acho que tá bem tranquilo, dá para ser mais interativo, assim. Tá bom. Então, a gente... Questões de clarificação durante e deixa o resto para depois. Discussões mais profundas. Quando der 20 minutos, eu te aviso que, se você quiser, que já foram 20 minutos, para te ajudar com o tempo. Tá E ótimo. vamos começar então. Vamos dar início à sessão de Econometria 1. Tem 3 papers bem interessantes e diferentes entre si. E o primeiro paper é o paper da Thais, Quantile Autoregressive Distributed Lag Model Global Variable Selection. E você tem, então, meia hora, Thais, incluindo as perguntas e respostas. Tá ótimo. Obrigada, então. Vou me apresentar, meu nome é Thaís, eu estava aqui comentando com o pessoal, eu tenho formação, na verdade, na ciência da computação, me formei na URGS em 2016. Iniciei o mestrado na estatística, né, então mudei um pouquinho de áreas na URGS também em 2020, estou na reta final, a princípio. O que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, na verdade, começou como... são resultados preliminares da pesquisa que eu estou fazendo no mestrado, e começou como um trabalho de disciplina, então unir o útil ao agradável, eu tinha que entregar um artigo para a disciplina de séries temporais, e já comecei a fazer, então, um artigo na área que eu ia pesquisar, e já consegui avançar bastante e ter alguns resultados preliminares. Então, até vocês vão ver, né, algumas coisas foram restritas por tempo, né, que eu tinha para fazer, mas já ajudou bastante para direcionar como que a pesquisa está indo. No final, vou falar um pouquinho mais sobre o que são os próximos passos. Então, o título é Global Variable Selection for Quantile Regression Time Series Framework, bem longo, mas é basicamente seleção global de variáveis num contexto de regressão quantílica e também num contexto de séries temporais. Tá? Então, só uma breve motivação, né, da regressão quantílica, né, a forma mais estudada, foi a proposta pelo Koenker lá em 1978, tem essa forma aqui, né, então a gente tem, nesse caso, é o que a gente chama de globally concerned, então o nosso coeficiente, o beta, ele é uma função que depende do nível quantílico, sei que a gente está usando tal, então eu vou falar tal várias vezes na minha apresentação. Então, é uma função que, para cada tal, ela pode ter um valor diferente, mas cada beta ele é uma função que vale para todos os tals. Né? A gente poderia ter outras situações em que a gente tem funções diferentes para grupos de tals, mas nesse caso a gente está usando essa especificação aqui. Então, o beta, na verdade, é uma função, né? Não é só um parâmetro, como é na regressão tradicional, que depende dos níveis quantílicos. Tá? Então, aqui só uma visualização, né? Até, realmente, vocês que são da economia até pensam em mais exemplos, mas eu geralmente dou o exemplo que pode ser útil se eu quero pensar em tentar entender o impacto de certas variáveis na renda, por exemplo, da população, e eu quero ser bem específico com pessoas de baixa renda, por exemplo. Então, eu posso usar a regressão quantílica para ser um pouquinho mais assertivo e fazer o meu ajuste do modelo mais direcionado. Né? Esse é um exemplo dentre vários. Bom, no contexto de séries temporais, né, a gente também pode aplicar a ideia da regressão quantílica, né? Então, tem o paper do Galvão, de 2013, que generaliza o ADL clássico, adaptando para aquele modelo do Quenker, né? Então, a gente tem ali a equação, a gente tem os gamas e os tetas, que são os nossos parâmetros funcionais. E a gente tem, então, o y,
e seus legs, né? E a gente tem também uma variável exógena, um x, com tantas dimensões quantas a gente queira, ali com os parâmetros, com os tetas como parâmetros. Então, se a gente definir assim um z, que seriam os y e os x, né, e um beta de tal, né, sempre lembrando que a gente está, nossos coeficientes agora são funções que dependem do nível quantílico, que são daí esse beta que seria os nossos gamas e os nossos tetas, a gente consegue recuperar essencialmente aquela equação lá do Kuenker para a regressão quantílica e expressar dessa forma. Então, para cada nível quantílico, a gente pode estimar o beta resolvendo a seguinte otimização, né? Então, o ρ de tal é o que é introduzido na regressão quantílica, que tem essa forma aqui. Vocês enxergam o meu mouse, né? Quando eu mexo aqui no ponteirinho. Então, tem essa representação. Então, dependendo do tal ali, ele vai dar uns pesos diferentes. Ela tem uma cara, se chama de check function, ela tem uma cara como um V, assim, dependendo do tal que a gente está avaliando, ela muda um pouquinho. E agora falando de seleção de variáveis, né? Então, quando a gente trabalha em contextos com grandes datasets, com bastante variável, geralmente a gente busca métodos de regularização, então os mais conhecidos, né? Lasso ou AdaLasso, né? Que adiciona uma penalização no modelo para tirar variáveis que às vezes não são tão relevantes, que têm coeficientes muito pequenos e que não agregam muito, digamos assim. Então, aquele mesmo estimador ali, a gente pode também usar uma técnica de regularização para selecionar as variáveis. Só que quando a gente está nesse contexto de regressão quantílica, né, a gente tem um estimador para cada nível quantílico. Então, nesse modelo, a gente vai acabar selecionando variáveis diferentes, né, potencialmente, para cada nível, né? E isso daí não nos ajuda, porque a gente não consegue descartar nenhuma variável, a gente não tem realmente o que são as variáveis do modelo que são relevantes para o nosso trabalho. Então, a gente quer buscar uma forma de selecionar globalmente variáveis nesse contexto, nesse tipo de otimização. Que é, então, né, Global Variable Selection na regressão quantílica. Bom, então, aquele estimador ali, né, ele vem do fato que a gente pode expressar o beta dessa forma, né? Então, se a gente fosse, né, aqui a gente está, o beta, ainda o beta de tal, né, então, para cada tal. Se a gente quisesse fazer globalmente para todos os tals, né, a gente faria a integral ali do 0 a 1, né, no intervalo unitário, e a gente buscaria, então, a função beta, né, ao invés do parâmetro beta, a gente buscaria a função B, né, que otimiza essa equação, né, para ter, então, a função toda, né, e não só para um nível específico. Só que, claro, computacionalmente falando, isso na matemática está bonitinha aqui a equação, mas computacionalmente falando seria um pouco complicado, a não ser que a gente adote uma abordagem paramétrica, que é justamente, então, o que o trabalho do Frumento, em 2016, propõe, que é modelar esse beta de forma paramétrica, tá? Então, a partir, eles assumem que, então, o beta ele pode ser representado por um alfa e um conjunto de funções φ. O alfa seria, então, uma matriz D por L, e L seria o número de funções φ, que são especificadas, são definidas pelo usuário, né, pelo pesquisador. Então, com isso, né, então aqui o estimador, aquele estimador global lá, ele pode ser encontrado a partir né, da substituição. Então, a gente substitui aqui, a gente coloca a nossa matriz, como a φ são funções conhecidas, já determinadas, na verdade, a gente vai encontrar, então, a matriz A que minimiza essa equação aqui.
E no contexto de seleção de variáveis, então, depois, né, nesse mesmo contexto, nessa proposta, tem um paper subsequente do Sotile que faz, então, o laço, né, nessa proposta. Então, essa especificação aqui, ela é uma modeling assumption, né? Então, assim, o phi é bem flexível, né? Mas também é bem sujeito à minha especificação, assim. Então, a gente começa aqui, nosso trabalho é introduzir algumas variações nessa parametrização. Essencialmente, ela vai ser muito parecida, a gente ainda está fazendo uma abordagem paramétrica, mas ao invés de, então, considerar todo o intervalo unitário, a gente considera num grid de tal, né? Então, essencialmente, a gente vai escolher quais os níveis quantílicos que a gente quer avaliar, e esse grid ele pode ser tão fino quanto a gente quer, ele pode ser enorme, ser né, bem extenso, e mantém a mesma ideia de ter funções phi. Então, a gente vai ter um beta que é a matriz alfa vezes o phi, mas como a gente tem o grid, a gente já tem essa phi avaliada no grid, então ela é uma matriz também, a gente tem o beta, o resultado é uma matriz, e aqui a gente tem uma visualização que dá para entender melhor. Então, né, o alfa, ele é aquela mesma ideia, a phi, então, avaliada em nos pontos do grid que a gente definiu. Então, o beta, ele vai ter como resultado, então, da nossa otimização, a gente vai ter essa matriz que ela vai ter B linhas, ou seja, número de variáveis, e M colunas, que seriam os taus. Então, a gente, né, tem lá o resultado para todas as variáveis em todos os níveis quantílicos que a gente escolheu nesse grid. Então, né, com essa anotação, a gente só faz uma variação ali, então, que o nosso alfa estimado, né, ao invés da integral, a gente tem a soma ali no tamanho do grid, né, nas M níveis quantílicos, né, mas a ideia ela é bem similar. Bom, ainda para especificar esse grid e as phis, né, então, assim, lá no paper do Frumento, né, as phis, elas são de livre escolha, né, e aqui a gente está amarrando um pouquinho a definição desse grid e a definição das phis, porque a gente quer algumas propriedades que isso vai trazer, né? Então, a gente também, poderia ser o grid, poderia ser também arbitrário, né? Mas aqui a gente escolheu que o grid ele siga uma certa especificação e a phis também, que é usando, então, a teoria de interpolação por nodos de Chebyshev. Então, o nosso grid, né, na verdade, vão ser os nodos, os shiftados, porque, né, na teoria é de -1 a 1, e aqui a gente está indo de 0 a 1, e na verdade não é de 0 a 1. Então, a gente também define um delta, que ele pode ser tão pequeno quanto a gente queira, a ideia é que ele vá para 0, mas o intervalo ele vai ser de delta a 1 menos delta, para a gente cobrir o intervalo de 0 a 1 aberto, né? Então, os pontos do grid, eles vão ser os nodos de Chebyshev, né? E as phis, elas vão ser, então, os polinômios de Chebyshev, também com algumas adaptações ali para a questão do -1 e 1 e o delta, e também porque vai a partir de 0, que a gente vai a partir de 1, por isso tem uns M-1, L-1. E com isso, também por a gente estar usando isso, então, o L, né, o número de funções que a gente tem, e o M, que é o tamanho do grid, ele tem que ser o mesmo, né? Então, isso também é mais uma coisa que a gente amarrou, mas que a gente considera que vale a pena, né? Então, aqui, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas então a gente consegue aproximar deixa eu tirar isso aqui que está bem em cima. Aproximar, então, o beta pela interpolação ali, usando a teoria dos polinômios de Chebyshev. E então, com isso, a gente tem, então, lá no paper do Frumento, eles têm uma modeling assumption, né? Eles assumem que aquele beta vezes alfa, beta igual a alfa vezes phi, funciona para todo o intervalo 0 a 1. Aqui a gente assume que as nossas funções, as funções beta, elas são absolutamente contínuas e integráveis e a derivada é integrável no intervalo
menos 1 a 1. Então, com isso, né, com essas assumptions, né, e fazendo aquelas definições do nosso grid e das funções, a gente tem que o beta ele vai ser nos pontos do grid, né, nos nodos, vai ser exatamente essa representação do alfa vezes a phi, sendo a phi definida lá pelos polinômios, e que né, nos outros pontos, à medida que a gente aumenta o grid, né, a gente converge para o resultado. Então, assim, a diferença aqui, né, entre o nosso estimador e o real, ela vai ser menor que essa expressão aqui. Então, como o L e o M é o mesmo, se a gente aumenta o grid, a gente aumenta o L e ele vai convergindo. Né? Então, isso que eu explico aqui, um remarque, né? Esses resultados, eles são, né, não é nada novo e diferente, é uma adaptação da teoria de interpolação por polinômios de Chebyshev, né? E com isso, então, a gente espera que tem que o estimador global ele vai convergir uniformemente. Bom, eu falei bastante do grid e das FIIs, mas na verdade a gente está falando de seleção de variáveis, né? Seleção global de variáveis. Então a gente tem as funções, os fatores de penalização, né? Então, quando a gente faz o Ada-laço, a gente tem então naquela equação lá do estimador para a matriz alfa, a gente adiciona um fator de penalização que é a penalização laço. Isso aqui é equivalente ao que foi proposto lá pelo Sotile na penalização. A gente reimplementou porque é um pouquinho diferente a implementação, mas a ideia é a mesma. Né? Então, a gente tem ali um peso e o valor absoluto da matriz A. Tá? Aqui algumas especificações como a gente define o peso. Só que com essa abordagem do laço, né, do Ada-laço, a gente está penalizando elementos da matriz A, porque a gente está estimando a matriz A, então ele vai fazer essa regularização e vai zerar alguns elementos dessa matriz que são menores, né, que não são tão relevantes. Só que, na verdade, o nosso estimador, né, se eu voltar lá rapidinho, lá nas nossas matrizes, o nosso beta, na verdade, ele é o resultado da A vezes a phi. Então, uma variável mesmo, ela é representada por uma linha inteira, né? Não só um elemento. Os elementos de A sozinhos, eles não nos dizem muita coisa. Na verdade, a nossa variável, ela vem dessa combinação. Então, zerar só um elemento de A, claro, vai acabar zerando mais coisas ali no modelo, mas ela não nos diz muito sobre as variáveis em si do modelo, né? Então, por isso a gente propõe o grupo laço, o grupo Ada-laço, que tem peso, né? Que ele originalmente é proposto para contexto com variáveis dummy, então, né, a gente tem ali, sei lá, a cor do olho, azul, verde, castanho. Não faz sentido eu zerar só a cor do olho castanho e deixar as outras como relevantes, né? Então, aqui é o mesmo princípio, a gente quer, se é para zerar a linha inteira, porque isso que representa uma variável. Né? Então, a gente faz essa adaptação aqui no fator de penalização, né? Uma norma L2, então a raiz quadrada ali da soma dos quadrados. E além disso, como a gente está, né? Vocês lembram, a gente está num contexto de séries temporais lá com aquela adaptação do ADL para regressão quantílica. Então, a gente traz uma proposta desse paper de 2016 que aplica mais penalização para lags mais antigos. No contexto de séries, a gente espera que informações muito antigas não sejam tão relevantes quanto as mais novas. Então, a gente coloca aqui no peso também o elemento do lag da variável para fazer essa penalização. Bom, então, com isso a gente fez algumas simulações, né, para testar esses métodos.
né, como eu mencionei, a gente começou como, são alguns resultados preliminares, começou como um trabalho de disciplina que tinha que ser entregue numa data tal, então eu tive que fazer comprometer algumas coisas, mas já ajudou bastante, já trouxe uns resultados interessantes, nos ajudou a guiar também até a ter a base da implementação, né? Então, a gente gerou alguns processos, foram 3 cenários, tá? Todos com 3 coeficientes para ser estimados, e a gente variou, então, o lag do y que era relevante para o modelo na hora de gerar o modelo. Então, com k igual a 1, 5 e 10, né? Então, a variável relevante sendo o yt menos 1, o yt menos 5 ou o yt menos 10, bem antigo, e o x se manteve igual. Então, a gente fez processo com 500 observações e 500 replicações. Então, a gente fez, né, o processo tradicional de simulação de dados com gerando um uniforme, enfim. Os parâmetros, né, do modelo gerador, eles foram umas parametrizações da distribuição beta. E a gente comparou, então, várias variações, né? Então, o primeiro, o picker, a gente chama de picker porque ele é equivalente ao do paper do Satiri, que ele tem essa implementação, né? A gente, como eu falei, a gente reimplementou o método porque não faria muito sentido a gente comparar implementações diferentes, mas essencialmente é a mesma coisa. Então, a penalização laço, o grupo laço. Aí, tanto o picker quanto o grupo laço, né? Tanto o laço quanto o grupo laço com peso, né? Só o ADA laço sem a questão do lag. E depois também os mesmos com a ideia do lag. E o quantile regression tradicional lá, o estimador canônico que tem implementado no R, sem penalização, sem nada. Então, as métricas para essa primeira análise foi, então, o número de vezes que as variáveis não relevantes foram zeradas corretamente, né? E o erro, o MSE dos coeficientes estimados. Deu 20 minutos, deu. Tá no finalzinho, vai dar bem certinho. Então, os resultados, né, desse experimento. Então, assim, alguns parâmetros ali dos pesos e o próprio lambda a gente manteve fixado também por questões de tempo computacional, né? Agora assim, a gente já busca o lambda ótimo em cada iteração, enfim, mas não ia dar tempo naquele contexto. Mas no primeiro cenário, então, a gente teve que o grupo laço, com o peso e com a considerando o lag na hora de fazer a penalização, zerou as variáveis não relevantes com mais vezes, né, em mais iterações, em mais replicações com mais consistência, e não comprometeu a estimação dos coeficientes. Nos 2 casos, a abordagem com os pesos foi bem melhor na hora de zerar as variáveis, mas né, eu comentei do lambda porque acho que isso pode influenciar também, então não traria isso como realmente verdade absoluta enquanto a gente não fizer o experimento com o lambda ótimo. Mas foi isso que apareceu nos resultados. E o cenário 2 também teve resultados bem parecidos com o cenário 1. O cenário 2, então, a variável relevante era o yt menos 5, então tinha 5 lags. Aí, acho que eu não mencionei, a gente, para todos os testes, a gente fez um banco de dados com 10 lags de cada variável. Então, o cenário 2 também bem parecido com o cenário 1, a gente teve os mesmos resultados, teve uma pequena diferença ali no menos 1. Então, aqui um pouco mais visual, aqui a gente tem cada um dos métodos e o número de vezes que zerou cada uma das variáveis, né? Como eu mencionei, a gente tinha 10 lags de cada, né? Então, aqui a gente vê, não era para zerar o yt menos 1, nem o xt menos 1, então todos se comportaram mais ou menos bem. A gente zerou bem mais vezes quando a gente trouxe a abordagem com o grupo laço, com weighted lag. E no caso aqui também, só o laço com weighted lag também zerou mais vezes. Se a gente compara só o laço com peso e o grupo laço com peso, também a gente vê que o grupo laço, ele também zerou mais.
E na questão da estimação dos coeficientes, então, né, o MSE ficou bem baixo mesmo no grupo laço e com weighted lag, então não comprometeu, essa abordagem não trouxe muito erro na estimação. No caso, no cenário 2, né, então a variável que não era para zerar era a xt-1, o intercepto e a yt-5, né, então mesmo com weighted lag, mesmo a gente dando mais peso para lags maiores, nesse caso também o método não zerou erroneamente, não manteve as variáveis que não era para manter. E aqui eu botei só uma faixinha aqui porque nessa variável especificamente o weighted lag zerou menos, né? E deveria ter zerado essa variável, mas bem pouca diferença. E aqui a mesma coisa, o MSE foi bem baixo em todos os métodos. Aí no cenário 3, que a gente já tem o T-10 como uma variável relevante, então é com lag bem maior. Então a gente, né, penaliza mais pelo esse método de penalizar mais com lags maiores. Então a gente teve que essa variável ela foi erroneamente zerada algumas vezes nesses métodos. E isso, consequentemente, resultou num MSE maior, porque a gente, né, zerou a variável que não era para zerar, então a gente errou bastante na estimação, assim. Bastante é forte, mas... Então, claro, a gente, ela aqui no estimador, com todas as propostas empilhadas, zerou mais ou menos umas 100 vezes, né? Em comparação com as outras, até, né, não foi tanto, mas zerou mais que quando a gente não tem o lag, que, claro, é esperado porque a gente assume de início que lags maiores são menos relevantes, isso, né? Tá ali na proposta, então seria natural que a gente errasse nessa, porque os dados não seguiram a nossa assumption, mas até não foi tão grande, tá? E bom, aqui também o MSE, né, acabou ficando mais alto porque a gente, né, zerou algumas vezes a variável que não era para zerar. Bom, então, a gente vê que essa abordagem com o lag e com o grupo laço, ela trouxe resultados melhores em comparação com os outros ali naquele mesmo cenário, no mesmo contexto que a gente definiu ali, até 5 lags, a gente não testou ali os 6, 7, 8, mas até 5 lags funcionou legal. Ali com lags maiores não teve alguns problemas, esperado até. Por causa disso, a gente também acabou agora para pesquisa, então, falando em próximos passos, né? Estou na reta final aqui da minha dissertação para o mestrado, então eu estou focando mais em um contexto cross-section com o grupo laço, então a gente está explorando mais realmente o grupo laço sozinho, sem essa parte dos lags, e fazendo um cenário cross-section. Como eu falei, né? Para cada iteração, achar o lambda ótimo, né? Para a comparação ficar melhor, mais simulações, enfim, agora, né, botar para rodar mesmo uma quantidade grande de variações, então a gente já tem, né, vários outros parâmetros que a gente vai variar também para avaliar, e mais métricas também, até nesses resultados eu consigo aplicar essas métricas que eu tenho salvo ali, os resultados, só parar para fazer mesmo, mas agora para essa próxima rodada de testes e simulações, a gente está incluindo mais métricas de avaliação, tanto de seleção de variáveis quanto da performance do estimador, né? Não só o MSE, mas o bias, core function. E também, se der tempo, aplicar num contexto de dados reais, né? A gente ainda está buscando o que seria um contexto que faz sentido, usar a regressão quantílica, que traz valor e que a seleção de variáveis é importante, né? Que é, então, um banco de dados grande. Então, a gente está procurando esses dados ideais aí para depois avaliar nesse contexto também. Então é isso. Acho que terminei bem no tempo. As referências aqui no final do slide, acho que posso mandar depois, não sei como é que vai ser. Vou voltar aqui só para o início, que tem meu e-mail, caso alguém queira depois entrar em contato, fazer uma pergunta. É isso, muito obrigada. A gente tem 2 minutinhos para perguntas, então. Quem tiver pergunta, só
abre o microfone e fala. Thaís, eu tenho uma pergunta bastante rápida. A ideia do cenário 2 e 3, eu acho que era meio que pensar em dados sazonais, né? Porque aí lags específicos do passado vão ter uma importância maior. Uma forma de resolver esse problema de que você acabou deletando aquele lag com uma certa frequência, não seria, tipo, antes de rodar a sua container regression, já desanalisar os dados e usar a série temporal desanalisada? E aí você não precisaria se preocupar tanto com os lags do passado? Boa pergunta. Acho que sim. Estou pensando aqui se com um weighted lag também faria sentido, mas sim, é uma possibilidade. A gente vai voltar para esse cenário aí com séries temporais, depois que a outra parte da teoria estiver mais redondinha, e é uma boa sugestão mesmo para a gente avaliar se ajuda, né? Acho que sim. Pode ser que seja completamente inútil, mas pode ser, não, talvez funcione. Eu não sei também, Talvez não faça sentido, mas acho que pode ser pelo menos tentar alguma coisa assim de fazer uma pré-limpeza antes e aí rodar o seu método. Sim. É uma boa. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, o e-mail da Thaís está aí na tela. Se alguém tiver algum comentário para fazer, então depois pode mandar para ela. E agora a gente pode passar, então, para a próxima apresentação, que é a do Vitor. Obrigado, Thaís. Muito obrigada, pessoal. O Vitor vai apresentar o seu trabalho Crime and Mismeasured Punishment, Marginal Treatment Effect with Misclassification. E você tem 30 minutos para tudo, né? E perguntas incluídas. Se você quiser, eu te aviso quando tiver 20 minutos de apresentação. Eu cronometro aqui. A apresentação deve ser bem mais curta do que 30 minutos. Acho que vai ter bastante espaço para perguntas ou já começar essa apresentação mesmo. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Eu sou o Victor. Atualmente eu sou aluno do PhD em Yale. Eu, ano que vem, começo na ESP. E hoje eu queria compartilhar com vocês o paper principal da minha tese, cujo título, já mencionado pelo Leonardo, é Crime and Mismeasured Punishment, Marginal Treatment Defect with Misclassification. O objetivo teórico do meu paper é identificar o efeito marginal de tratamento, que eu muito provavelmente vou ficar falando em inglês o resto dessa apresentação, quando a nossa variável de tratamento é misclassified, ela é medida com erro. De vez em quando a gente vai errar, a gente vai falar que alguém foi tratado, mas na realidade a pessoa não foi tratada. Mas antes de entrar nos detalhes da teoria por trás do meu paper, eu queria explicar a questão empírica que motiva a minha pesquisa. Basicamente, eu quero analisar o efeito de penas alternativas na reincidência criminal de réus. Então, basicamente, essa é uma pergunta de policy evaluation. Eu tenho um tratamento, meu tratamento são as penas alternativas. Uma pena alternativa no Brasil é basicamente uma multa ou um trabalho comunitário. É qualquer coisa que um juiz pode usar para punir alguém por um crime que não seja encarceramento. E eu quero avaliar o impacto desse tratamento sobre uma variável de outcome. E o meu outcome é se o réu foi processado por um outro crime 2 anos após a sentença final. E para responder essa pergunta, eu vou coletar dados do estado de São Paulo entre os anos de 2010 e 2017. Eu vou ter, literalmente, todos os processos penais no estado de São Paulo. E, como um breve resumo dos meus resultados, eu queria enfatizar aqui que o efeito das penas alternativas sobre reincidência criminal é altamente heterogêneo. Dependendo das minhas variáveis observáveis e não observáveis, esse efeito pode ser positivo, 0 ou negativo. Também, sendo bastante honesto, quando eu coloco confidence intervals, eu não rejeito nunca o efeito. Então, estatisticamente, esse efeito é 0, mas basicamente porque eu estou estimando funções inteiras, isso torna os confidence intervals bastante grandes, a estimativa é bastante imprecisa. Mas esse resumo aqui é sobre as point estimates. Explicado o meu objetivo empírico, eu queria explicar para vocês qual que é o desafio teórico por trás desse problema.
Na literatura aplicada, tem uma estratégia clássica para responder esse tipo de pergunta. Basicamente, a pergunta de qual é o efeito de sentenças alternativas, penas alternativas sobre reincidência criminal. E a estratégia clássica na literatura aplicada se chama Judge Fix the Effects. Qual que é a ideia dessa estratégia? A gente observa as decisões dos juízes de primeira instância, a decisão completa dos juízes, e a gente vai, usando o texto dessas decisões, a gente vai definir quais réus foram punidos ou não pelo nosso juiz. E, com isso, a gente vai falar, se o juiz condenou essa pessoa foi punida com uma sentença alternativa. Caso o juiz tenha considerado essa pessoa inocente, essa pessoa não foi punida. E esse tratamento é, obviamente, endógeno. O juiz observa muito mais sobre o remorso ou a tendência criminosa do réu do que o econometrista, então a gente precisa de um instrumento. Para resolver esse problema de endogeneidade na seleção do tratamento, a gente usa o fato de que juízes são aleatoriamente alocados para os casos criminais. Dentro de cada distrito judicial, quando chega um caso naquela corte, o caso vai ser alocado aleatoriamente para alguns dos juízes da corte. Isso, de fato, é lei no Brasil e em vários países do mundo, e essa acaba sendo uma estratégia de identificação comum na literatura de crime economics. Todavia, essa estratégia clássica ignora um problema, que é o problema de misclassification. Por que existe esse problema de misclassification? A punição do réu não é definida apenas pelo juiz da primeira instância. Em todos os processos penais, tanto o réu quanto o promotor podem apelar para a segunda instância. E a segunda instância pode reverter a decisão da primeira instância. Então, se por acaso os juízes da segunda instância revertem a decisão da primeira instância, a nossa variável de tratamento, que é baseada exclusivamente na decisão do juiz de primeira instância, vai ser medida com erro. Algumas pessoas que a gente falou que foram punidas, por exemplo, a segunda instância pode ter revertido a decisão e no final a pessoa não foi punida. E esse problema de misclassification, ele é um problema bastante complicado, porque ele é do tipo não clássico. Como consequência, a gente não tem mais aquele bonito teorema de attenuation bias. O nosso viés, ele pode ir em qualquer direção, ele pode inclusive afastar as suas estimativas pontuais do zero. E eu queria enfatizar aqui que, na minha aplicação empírica, eu consigo encontrar que esse viés de misclassification, ele pode ser tão grande quanto 10% do verdadeiro parâmetro que eu estou tentando estimar. Dado que esse problema de viés de misclassification é complexo e potencialmente grande, é importante pensar em soluções para esse problema. A solução mais óbvia para esse problema é adquirir dados melhores. E eu, de fato, sou capaz de fazer isso na minha aplicação empírica. Eu vou observar não apenas as decisões do juiz de primeira instância, mas também as decisões do juiz de segunda instância. E usando as decisões dos juízes de segunda instância, eu sou capaz de fato, observar a verdadeira variável de tratamento. E, usando a verdadeira variável de tratamento, eu posso estimar o efeito das penas alternativas e usar essa estimativa como um benchmark para dois tipos de análise. Eu uso essa estimativa como um benchmark para análise que ignora a misclassification, para análise que simplesmente vai olhar para os juízes de primeira instância e fingir que não existe a segunda instância, e aí eu posso estimar qual que é o viés de misclassification, quanto eu vou usar essa estratégia com o verdadeiro tratamento, com um benchmark, para uma nova solução que eu proponho. Nessa minha nova solução para o problema de misclassification, eu vou assumir que eu só observo o juiz de primeira instância, mas o meu método vai corrigir para misclassification, vai account for misclassification. E eu queria falar um pouquinho mais sobre como eu vou account for misclassification. Basicamente, o meu método vai usar uma estratégia de partial identification, identificação parcial. Eu não vou mais tentar identificar um ponto, mas eu vou falar, olha, eu não consigo falar que o meu efeito é X, mas eu consigo falar que o meu efeito está dentro de um conjuntinho, um set. E para conseguir identificar esse conjuntinho que contém o meu efeito, eu vou restringir a relação entre três variáveis. Essas três variáveis são o meu tratamento misclassified, o meu tratamento medido com erro, basicamente o juiz de primeira instância, o meu tratamento corretamente medido, que é a decisão final do meu caso, que pode ser a segunda instância, e eu também vou restringir a relação dessas duas variáveis com relação ao meu instrumento.
o meu instrumento é o quão duro é o meu juiz, quão rigoroso é o meu juiz. E, impondo essa restrição, eu vou ser capaz de derivar bounds ao redor do marginal treatment effect. Basicamente, o marginal treatment effect vai ser uma funçãozinha e eu consigo falar que essa função vai ser menor do que uma outra função e maior do que uma outra função. Essas funções são os meus bounds. A gente tem alguma pergunta até aqui? Então, vamos prosseguir para uma breve revisão de literatura e a minha contribuição para essa literatura. Eu gostaria de enfatizar que tem um paper concomitante ao meu, que também está analisando o MTE, o Marginal Treatment Effect, na presença de uma variável de tratamento medida com erro. Esse paper é o Aceranza e coautores, e eu queria enfatizar as diferenças entre esses dois papers. A gente tem o mesmo objetivo, mas a gente alcança esse objetivo com diferentes hipóteses. O Aceranza e coautores eles vão impor que o instrumento é independente da decisão de reportar com erro. Basicamente, da decisão ir para a corte de segunda instância e o juiz de segunda instância condenar ou não. E, na minha approach, eu não vou impor essa hipótese. Eu vou falar, cara, o instrumento pode ser relacionado com misclassification decision e está tudo bem. Isso, na realidade, vai ser bastante importante para o meu problema empírico, porque, de fato, eu vou mostrar para vocês que o meu instrumento não é independente da misreporting decision. Além disso, o meu método ele é um método de sensitive analysis. Então, basicamente, eu começo falando, olha, vamos assumir que não tem nenhum tipo de misclassification error aqui, tá tudo muito bem, e aí eu consigo estimar um pontinho. E aí, basicamente, eu vou afrouxando essa decisão, essa hipótese, eu vou falando, vamos permitir um pouco mais de misclassification aqui, e aí eu vou vendo qual é o impacto disso sobre o meu conjunto de identificação. Então, agora vamos, de fato, entrar nos detalhes. É uma sessão de econometria, então a gente, de fato, tem que ter objetos mais técnicos. Essa vai ser a parte mais técnica dessa apresentação. Apesar de que eu não vou entrar em detalhes extremamente profundos, mas aqui é quando começa a ter mais letrinha grega. E a gente precisa de um slide de notação. A minha notação é a notação usual dos potential outcomes. Então, só para explicar um pouquinho aqui, eu tenho um instrumento Z, que é o rigor do meu juiz. É basicamente a punishment rate do meu juiz. É quanto cada um dos juízes costuma condenar as pessoas. Tem juízes que condenam muito e juízes que quase nunca condenam. Vocês podem imaginar, por exemplo, o juiz que quase nunca condena é o Gilmar Mendes. No STF a gente não tem muito juiz punitivista, mas os juízes que condenam sempre são aqueles juízes durões que, tipo, vê qualquer pessoa na frente dele e fala, você é culpado. Esses juízes existem. Então, esse é meu instrumento. Basicamente, rigoroso é o meu juiz. Eu tenho uma variável latente, que é a minha variável U. Ela é resistência ao tratamento na terminologia geral, mas na minha aplicação você pode imaginar que a evidência é favorável ao réu. Se tiver alguém aqui de direito, eu estou sendo apedrejado, não se pode falar em evidência favorável ao réu. Então, se você for de direito, você pode pensar que é o negativo da evidência contrária ao réu. Tá? Mas, basicamente, eu estou usando isso porque a minha variável de tratamento D é dada por um threshold crossing model, e eu basicamente estou comparando a quantidade de evidência a favor do réu contra o critério de punição do juiz, que é essa função P de D aqui. Se tem muita evidência a favor do réu, o juiz não vai punir o réu e D igual a 0. Se tem pouca evidência a favor do réu, o juiz vai lá e pune o réu, e o réu vai ser condenado, vai receber uma pena alternativa. Eu queria destacar que aqui em azul eu tenho tudo que está ligado ao verdadeiro tratamento. Essa é a decisão final no processo. Então, pode ser a decisão do juiz de segunda instância. E P de D é o propensity score medido de forma correta. E daqui para frente, sempre que você ver alguma coisa em azul, essa coisa em azul está associada ao verdadeiro tratamento, a verdadeira variável de tratamento. Eu também tenho os meus potential outcomes, Y0 and Y1. Eles são basicamente a reincidência potencial do meu réu, se o réu vai cometer crimes ou não, dependendo do tratamento que ele receber. Em vermelho, eu tenho tudo que é ligado à primeira instância. Então, T denota a decisão do juiz de primeira instância. E P de T é um objeto de forma reduzida, que é o propensity score medido com erro. Basicamente, a probabilidade de cada juiz de primeira instância condenar a pessoa.
Dada essa notação, eu preciso definir o meu parâmetro target, o meu objetivo. O que eu, de fato, quero identificar aqui. E o que eu quero identificar é a MT function, the Marginal Trigonometry Effect Function, que é definida matematicamente por esse objeto meio feioso aqui. Eu queria destacar algumas coisas importantes desse objeto matemático. A primeira delas é que essa função depende do meu instrumento. Então, ela não é policy invariant. Dependendo do tipo de juiz que eu tenho na minha população, essa função vai ser diferente. Mas eu queria destacar aqui a interpretação desse objeto. Ele é um efeito médio para uma determinada população. Que população é essa? É a população marginal, é a população que está na margem de ser punida ou não pelo juiz cujo critério de punição é Z. Então, eu vou escolher um juiz. Esse juiz ele tem algum nível de rigor. Ele pode ser muito rigoroso ou pouco rigoroso, mas ele tem algum nível de rigor Z, e esse nível de rigor Z está associado a um critério de punição PD de Z, e eu estou procurando o réu que está exatamente igual, a quantidade de evidência a favor desse réu é exatamente igual a esse critério de punição. Então, esse cara, se ele pegar um juiz um pouco mais rigoroso, ele vai ser punido. Se ele pegar um juiz um pouco menos rigoroso, ele não vai ser punido. É isso que está na margem. E esse efeito aqui é exatamente o efeito médio para esse réu na margem de ser punido, para cada juiz Z. Está tudo bem até agora? Então, vamos prosseguir. Além do meu parâmetro objetivo, eu também vou ter os meus estimates. E eu não faço a mínima ideia como traduz estimates para português, então vai ser estimates. É um estimate especial, é o Local Instrumental Variable. O que é esse Local Instrumental Variable? Eu posso definir esses estimates de duas formas. Quando eu observo só a variável t, que é a variável de tratamento medida com erro, eu defino esse Local Instrumental Variable como f, que é basicamente a razão entre essas duas derivadas. Eu também, no meu dataset, eu observo a verdadeira variável de tratamento d, e eu defino f star como meu Local Instrumental Variable estimate quando eu observo d. E o objetivo do meu paper a partir de agora vai ser conectar esses dois leave estimates com o meu target parameter. Então, como eu vou dos leave estimates para a MT function data. E agora eu queria fazer 4 hipóteses que vão me permitir analisar o viés de misclassification. A primeira hipótese é uma hipótese de dependência. Eu basicamente estou assumindo que o meu instrumento Z é independente dos meus potential outcomes e da latent heterogeneity variable U. Eu também preciso de uma hipótese sobre a força do meu instrumento. Eu vou assumir que o meu instrumento é forte, tanto em relação à verdadeira variável de tratamento, quanto em relação à minha variável misclassified, a variável de tratamento com erro de medida. Além disso, eu preciso de 2 hipóteses de regularidade, que é uma variável contínua, e eu também preciso que os primeiros momentos dos meus potential outcomes sejam finitos. Como eu estou falando de reincidência criminal, Assumption 4 vale com certeza, porque é uma variável binária. E agora eu tenho o primeiro resultado do meu paper. Quando eu observo apenas a variável de tratamento medida com erro, t, eu tenho misclassification bias. Basicamente, leave estimate f não é igual a θ. Ele é igual a θ vezes um scaling factor. E esse scaling factor é uma função, ele depende do valor do meu instrumento. E como consequência, o viés, que é f menos θ, pode ser positivo ou negativo, dependendo do valor do instrumento. E é muito difícil a gente prever a direção desse viés, mesmo sendo um expert na aplicação empírica. Como eu vou, inclusive, mostrar que esse viés é complicado mais para frente, daqui a pouco. Então, a gente sabe que se a gente só observa T, a gente está no mato sem cachorro, a vida vai ser muito difícil, vai ter viés. Mas, se por acaso a gente observa D, a literatura já resolveu esse problema e o leave estimate funciona perfeitamente. F star é igual a θ. E eu vou usar esse resultado como um benchmark, tanto para a análise que ignora a misclassification, quanto para a análise de partial unification, que eu vou propor agora. Mas, até agora, a gente tem alguma pergunta? Tem alguém que está com alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Eu já mostrei para vocês que quando a gente só observa T, quando a gente só observa o juiz de primeira instância, a gente está perdido, a gente tem viés. Então, eu queria
falar para vocês, pô, mas dá para a gente fazer alguma coisa? Como a gente pode resolver esse problema aqui sem precisar coletar mais dados? Coletar dados é difícil, é caro. Tem como a gente resolver esse problema de um jeito mais simples? E a minha resposta é, cara, se você estiver disposto a fazer hipóteses, a gente consegue identificar algumas coisas. E no meu paper eu discuto diferentes hipóteses que você pode querer fazer aqui, mas nessa apresentação eu queria focar em uma hipótese específica, que é essa Ratio Restriction, Assumption 5. Basicamente, eu estou olhando aqui para o impacto do meu instrumento nas minhas variáveis de tratamento. Em azul, a variável de tratamento correta, em vermelho, a variável de tratamento medida com erro. Eu estou falando que a razão entre essas duas derivadas, a razão entre esses dois impactos, é meio parecida. Basicamente, meu erro de medida não é muito grande para tornar o meu mundo completamente louco. E essa medida de semelhança é dada por essa constante conhecida C. Eu sei falar que é conhecida é uma coisa que qualquer pessoa aplicada vai querer me apedrejar no momento. Por isso que no paper eu de fato discuto alguns jeitos de usar os dados para aproximar essa constante C, mas para a teoria eu preciso de fato assumir que essa constante C é conhecida em vez de estar sendo estimada. Eu queria dizer aqui que quando C é exatamente igual a 1, eu estou basicamente impondo que não existe misclassification, que eu tenho um mundo perfeito que observa a verdadeira variável de tratamento. E conforme eu vou aumentando C, eu estou permitindo mais e mais misclassification no meu problema. E agora eu queria mostrar para vocês que com essa hipótese 5, eu consigo derivar uniform bounds ao redor da MT function. O que isso significa? Significa que quando eu observo só a variável de tratamento misclassified, quando eu só observo T, eu posso usar esse conjunto para identificar parcialmente a MT function. Basicamente, a MT function está dentro desse conjunto aqui. Esse conjunto é simples de ser estimado. Eu só preciso basicamente estimar o leave estimate F, olhar o sinal dele e, dependendo se for positivo, eu vou multiplicar por C para conseguir o upper bound. Se for negativo, eu vou dividir por C para conseguir o lower bound. Então, em termos de estimação, é um problema bastante simples. E o interessante é que o upper bound e o lower bound desse θ1, desse conjunto θ1, eles são uniformes. Eu estou bounding the entire function θ ao mesmo tempo. Toda a função θ está sendo limitada ao mesmo tempo. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho, Vitor. Só para ver se eu entendi. Então, a única restrição que você tem para construir os bounds é que essas derivadas sejam do mesmo sinal. Se eu imponho só que as derivadas têm o mesmo sinal, eu consigo só identificar o sinal do MTI. Esse é um resultado que tem no paper que eu não apresentei aqui. Mas aqui eu estou de fato impondo que essas derivadas não só têm o mesmo sinal, mas elas não são muito diferentes. O muito diferente vem desse C. Beleza, obrigado. Então. No momento, na Assumption 5, C não pode ser igual a mais infinito. Tranquilo. Tá? Mas, boa pergunta. Então, agora eu queria falar um pouco sobre a minha aplicação empírica. Então, só relembrando a pergunta. Eu quero avaliar o impacto de penas alternativas sobre a reincidência criminal futura. Para isso, eu vou usar uma estratégia de Judge Fixed Effects. Meu tratamento é a pena alternativa e a minha variável de outcome é se o réu reincidiu até 2 anos após a decisão final. A minha amostra contém todos os casos criminais no estado de São Paulo, cuja sentença máxima de encarceramento é 4 anos. Por que isso? O Código Penal brasileiro foi escrito em 1944, no governo de Getúlio Vargas. Penas alternativas não faziam parte da cabeça do Vargas. Ele não era exatamente um cara democrático, ele gostava de mandar pessoas para a cadeia. Então, o Código Penal brasileiro, todos os crimes têm algum tipo de pena de cadeia. Nos anos 2000, mais especificamente em 2003, o Brasil olhou para esse Código Penal e falou: a gente está precisando de uma atualizada aqui. A gente não pode mandar alguém para a cadeia por causa de crime de injúria. Isso é um pouco excessivo. Mandar alguém para a cadeia por causa de crime de furto é excessivo. Então, vamos escrever aqui uma lei que vai falar que todos os crimes do Código Penal brasileiro, cuja pena máxima é 4 anos de cadeia, não podem mais ser punidos com cadeia. Eles têm que receber uma pena alternativa. E aí tem uma regra para transformar anos de cadeia
em multa ou trabalho comunitário. Então, é por isso que eu estou focando nos crimes com pena máxima de até 4 anos. Esses crimes, pela lei brasileira, só podem ser punidos com sentenças alternativas desde 2003. Eu coleto todos esses casos criminais entre 2010 e 2019. Os últimos 2 anos desse período eu só uso para definir a minha variável de outcome. Então, no final, a minha amostra tem 43.500 pares de caso réu até 2017. Alguns casos têm mais de um réu, por isso que é o parzinho o caso réu. Como que eu defino minha variável de tratamento? Eu uso um logistic lasso com Natural Language Processing para definir essa variável de tratamento. A variável T é definida com um logistic lasso aplicado apenas na decisão do juiz de primeira instância. A variável D, que é o tratamento corretamente medido, ela também vai usar um logistic lasso aplicado à decisão de segunda instância. O problema da segunda instância é muito mais simples que o problema da primeira instância, porque a segunda instância é um parágrafo, enquanto que a primeira instância são 27 páginas de sentença. Mas, basicamente, é um logistic lasso. Se vocês quiserem, eu posso discutir depois os detalhes de como faço esse processo. Tem um apêndice inteiro sobre isso no meu paper. Eu trabalho em fazer o apêndice, então estou super afim de falar sobre isso. Além disso, a minha variável de outcome é construída a partir de um fuzzy matching de nomes completos. Eu não observo o CPF dos réus, eu não observo o RG dos réus. Eu só observo o nome completo dos réus. Então, basicamente, eu vejo se o mesmo nome aparece mais de uma vez na minha base de dados para definir se houve reincidência. E aparecer mais de uma vez aí pode sim aparecer para qualquer crime. Então, a reincidência pode ser porque a pessoa cometeu um homicídio, que não estaria na minha base de dados para definição do tratamento. Isso eu não acho que seja um problema enorme. No Brasil, a maior parte das pessoas tem nomes relativamente longos, com 3 ou mais palavras. São poucas as pessoas no Brasil, só 6% da minha amostra tem nomes com apenas 2 palavras. Então, eu acho que homônimos não vão ser um grande problema na minha base de dados, mas eu estou sendo bem honesto aqui sobre essa weakness da forma como eu meço a minha outcome variable. E o meu instrumento é o rigor do juiz, é a punishment rate de cada juiz, basicamente a probabilidade de cada juiz punir alguém. Então, eu só uso juízes que analisaram mais de 20 casos para conseguir medir essa probabilidade com alguma precisão. A maior parte dos meus juízes analisou mais de 100 casos, então isso não é problema nenhum. Eu também só uso court districts com pelo menos 2 juízes, tá? Porque eu preciso da possibilidade de autorizar juízes para casos criminais. E aqui eu queria falar um pouquinho, uma estatística descritiva que eu gosto bastante, que é a relação da misclassification rate com a minha punishment rate. Basicamente, a decisão de cometer um erro de medida e a relação dessa decisão com o rigor do juiz, com a minha variável instrumental. Então, vamos olhar aqui para a linha azul clara, não azul escura, azul clara. Como vocês podem ver, essa linha é crescente, ela chega a quase até 6%. Então, se o juiz é muito rigoroso, 6% dos casos vão ser revertidos na segunda instância. É isso que essa linha azul está nos contando. E por que essa estatística descritiva é importante para mim? Basicamente porque na literatura, os papers anteriores assumiram que essa linha azul clara, é horizontal, que o instrumento é independente da misreporting decision. Então, eu não poderia usar as técnicas já existentes para analisar esse problema. Por isso que desenvolver uma nova técnica que não impõe que essa linha azul clara é horizontal é relevante. No meu paper, eu permito que essa linha tenha qualquer formato que ela possa querer. Tá? Então, só queria destacar aqui porque é importante ter mais de um método dependendo da nossa aplicação empírica. E agora eu queria falar um pouco dos meus resultados. Eu tenho aqui 3 minutos, certamente, para terminar os meus resultados. Eu queria primeiro falar da First Stage Regression, porque isso me permite entender se a minha Assumption 5 é válida ou não. Eu começo estimando o verdadeiro propensity score, PD. Eu tenho 3 modelos diferentes, um modelo linear, um quadrático e um cúbico. É basicamente a probabilidade do juiz, da decisão final como uma função do rigor do juiz. Eu encontro que o modelo linear
faz um bom trabalho, meu instrumento é extremamente forte, ninguém aqui vai reclamar de um instrumento com F-stat de 800, então aqui eu estou tranquilo. Mas o mais importante para mim é comparar o verdadeiro modelo com o modelo com erro de medida. A coluna 4 é o propensity score com erro de medida. Então, eu estou aqui regredindo a decisão do juiz de primeira instância no rigor do juiz. E eu encontro que essas duas funções têm derivadas parecidas, mas não exatamente iguais. Então, basicamente, eu estou encontrando que a minha assumption 5 vale com C pequenininho, 1.02. Mas, para estar seguro, na minha análise empírica, na realidade, eu vou usar um C igual a 1.1, só por segurança, para ser conservador. Eu queria apresentar os resultados para o Distrito Judicial de Campinas. Ele é, na realidade, o maior distrito judicial do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é quebrada em 12 distritos diferentes, e cada distrito na capital é menorzinho. Então, Campinas acaba sendo o maior distrito judicial. A linha laranja é o verdadeiro MTI, estimado com a decisão final. E a linha azul é o Leave Estimate com erro. Seria o que eu falaria que é o MTI se eu ignorasse o Misclassification. E como vocês podem ver aqui, para valores pequenos do meu instrumento, o viés é negativo, e para valores grandes, o viés é positivo. Então, esse viés é bastante complicado. E ele pode chegar para outras cidades, não Campinas exatamente, mas ele pode chegar até 10% do valor da linha laranja. E em azul claro, eu tenho os meus bounds, e como vocês podem ver, os meus bounds com Assumption 5 contêm com segurança o tratamento final, o verdadeiro tratamento. E aqui, só para concluir muito rapidamente, eu só queria repetir que o meu paper identifica parcialmente o MTI quando tem uma mismeasured treatment variable. Para isso, eu vou restringir a relação dos propensity scores e eu consigo derivar bounds. E eu olho para a minha aplicação empírica, são penas alternativas no estado de São Paulo, e eu encontro que o bias pode ir para qualquer direção e pode ser relativamente grande, até 10% do verdadeiro MTI. Muito obrigado, gente. Alguma pergunta rápida, comentário para o Vitor? Acho que pode ir para o seu paper, Léo. Eu vou indo, então. Vou passar para o meu paper. Qualquer coisa também, o e-mail do Vitor estava na tela, se alguém quiser entrar em contato. E obrigado pela apresentação, Vitor. Agora eu vou passar para a minha apresentação, então. Eu vou tentar controlar meu próprio tempo. E... Você quer que eu te avise quando falta 10 minutos? Pode ser também. Obrigado. Tenho que fazer dois disclaimers. O primeiro é que essas visões são apenas minhas e não do Banco Central. E o outro é que eu estou passando meio mal. Eu tive a vacina ontem, então eu estou meio mole. Não é falta de empolgação com o paper, é que eu tive febre e tudo. É que eu estou meio ruim. Então, qualquer coisa, não é nada pessoal com o meu próprio paper. O título do paper é Forecasting with VR Text e DFM Text Models, Exploiting Central Bank Communication. E ao longo do paper eu vou explicar por que text, o que está fazendo isso daí. E só explicando a minha pergunta, então. O que eu quero endereçar nesse paper é o seguinte. Eu quero saber se comunicados de bancos centrais, no caso do paper aqui especificamente do Federal Reserve, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, então eu quero saber se esses comunicados deles melhoram o forecast de variáveis macro e variáveis financeiras também. E por que eu acho que isso é relevante? Quando o Bernanke ele saiu do Fed, ele mesmo escreveu no blog que quando ele estava no Fed, ele observou que política monetária é 98% conversa e 2% de ação. Então, esses statements, ele vem com essa informação sobre essas ações futuras do Banco Central, como forward guidance, e também trazem informação privada que o Banco Central tem sobre o estado futuro da economia. E essas duas peças de informação são potencialmente importantes para a forecast, tanto que o Banco Central vai fazer, como que o Banco Central acha que vai acontecer na economia. Então, eu acho que esses statements trazem informação relevante. Aí a ideia é como incorporá-los, então, em modelos tradicionais. E, claramente, tem bastante literatura sobre isso. Aqui eu separei em dois blocos grandes. A primeira parte é focada mais em comunicação de Banco Central. Tem esse paper aqui de Hale, Lewin, Kirsch, que eles interpretam e eles ordenam a comunicação do Banco Central e vão usar isso no Probit Model. O problema de papers como esse, quando eles se interpretam aqui,
é que aí você está sujeito a todos os vieses retrospectivos, né? Você sabe que aconteceu tal coisa e na hora de avaliar, você mesmo vai lá e lê e avaliar, você fala, teve uma recessão, então você está tendendo mais a avaliar um comunicado a ser uma política contracionista porque teve uma recessão depois. Então, a ideia da literatura hoje em dia é tentar fugir um pouco desse interpretar e para coisas mais automatizadas para ficar livre desses vieses. Aí um paper antigo bem interessante é esse do Luke Treb, que eles usam semantic scores baseados nos statements do Comitê de Política Monetária e vão analisar o poder preditivo desses statements. Só que eles analisam in sample. E aí tem uma literatura mais recente, que eles fazem bem perto do que eu estou fazendo, só que eles analisam notícias. Mas eles analisam de forma automatizada. Então tem esse paper aqui no Journal of Econometrics, que eles vão usar tópicos ajustados pelo tom, e eles constroem esses tópicos com base em jornais da Noruega, e eles vão usar essa medida num Dynamic Factor Model para tentar fazer nowcast da economia. É um paper bem interessante, e eles mostram que de fato ajuda. Aí, em 2019, o Thorsrud volta com o Larsen, esse é um Journal of Business and Economic Statistics, e eles vão aumentar um AR com os mesmos tópicos ajustados pelo tom, mas agora o objetivo é projetar. E eles também mostram que essas notícias, quando você usa essa medida, ajudam a projetar variáveis na Noruega. Um paper mais recente, do pessoal do Banco da Inglaterra e os professores da Inglaterra também, Calamari e Authors, eles também vão usar notícias, só que agora do Reino Unido, e eles vão comparar vários métodos de machine learning, então é bem uma horse race, esse paper é bem interessante, é bem comprehensive, e eles vão comparar esses métodos diferentes de machine learning e ver qual desempenha um pouco melhor. Em geral, o que esses papers fazem essa medida de tópico, ou qualquer que seja a first stage measure que eles usam, é uma estimativa, mas isso não é levado em conta e isso é deixado para pesquisa futura. Então, o fato de que existe uma incerteza nesse primeiro estágio, que nem o pessoal de microaplicada faz, em two-stage least square, em geral é meio que ignorada essa incerteza do primeiro estágio. Então, essa é a big picture onde meu paper está se inserindo. Aí, o que eu vou fazer nesse paper aqui, no meu paper? Nesse paper, a ideia dele é o seguinte. Eu vou me basear um pouco em Factor Augmented Models, então se você conhece VAR ou mesmo Dynamic Factor Model, nesses modelos, às vezes, nós estamos interessados que os fatores exploram dados adicionais sem necessariamente ter um conceito econômico. A gente só quer aumentar a informação contida no nosso modelo. E cada vez mais tem gente mostrando que isso é muito importante em macro. Às vezes aqueles modelos pequenos, eles estão misspecified, mal especificados, e eles precisam ter mais informação. Então é isso que a gente faz com modelos. Aumenta esses modelos com os fatores para aumentar a informação. E eu vou combinar isso com o fato de que o LDA, que eu vou explicar um pouquinho agora, que é o Latent Direct Allocation, ele pode ser visto como um Bayesian Factor Model, só que os fatores, na verdade, são tópicos. E a minha ideia desse paper, então, ela vai ser a seguinte. Ok, mas e se a gente não estiver interessado nos tópicos? E se a gente estiver interessado em usar o LDA para computar fatores que podem ser interpretáveis ou não podem ser interpretáveis, vai depender de cada caso, e a gente quer usar esses fatores para aumentar a informação do modelo, que nem a gente faz com os modelos tradicionais Factor Augmented. Então, essa vai ser o experimento que eu vou fazer nesse paper. Eu vou usar essas text variables, que são as texts lá do título, como fatores textuais. Então, no meu paper, LDA é para redução de dimensionalidade. Não tem label, porque não todos os tópicos são identificados. São claramente identificados com algum conceito econômico. E tem um lado bom disso, é que eu não vou estar sujeito à interpretação dos pesquisadores. Como eu falei lá interpretar no paper de Hale e Milnkirch, quando você tenta avaliar e interpretar um statement, um pesquisador pode interpretar uma coisa, outro pode interpretar outra. No meu caso, como é automatizado, não estou sujeito a essa crítica. Agora eu vou fazer um parênteses só para explicar um pouco mais de LDA, porque isso é importante para a minha parte de estimação, mas se alguém tiver alguma pergunta, é só me interromper. Então eu vou capturar Textual Factor Estimation Uncertainty e agora eu vou mostrar como. Então, abrindo um parênteses só para bem intuitivamente o que quer dizer, o que é LDA e como isso é importante para o meu paper. Então suponha que você tem um documento. Na verdade você vai ter vários, mas suponha que você tem um documento.
E a gente quer classificar esse documento dizendo, ele fala um pouco de um tópico 1, tópico 2, tópico 3 e assim sucessivamente. Esses tópicos você só vai identificar a posteriori o que eles são. Você não sabe, você vai ter como se fosse um cluster bem flexível, você pode pensar ele bem como um cluster flexível, mas você só vai identificar a posteriori. Então, como que a gente estima isso? O meu jeito de estimar é Bayesiano, então eu vou estimar o LDA usando o git sampling. Esse não é o único jeito, tem outro jeito de estimar. Mas como o meu modelo é Bayesiano, eu vou estimar usando o jeito Bayesiano. E como é usual em estimação Bayesiana, a gente vai começar com o initial assignment e vai, a partir desse initial assignment, iterando, até que a gente chega numa distribuição ergódica. Então, vamos começar do começo. Initial assignment. Você tem um documento e você vai jogar um dado. Nesse caso aqui, esse dado tem 4 faces, porque nesse exemplo eu só tenho 4 tópicos. Então, o seu initial assignment é bem aleatório mesmo. Você vai jogar o dado para patients, 4 faces, e vai dar que patients é laranja. Epilepsy, laranja. Clinical, laranja. Believe, verde. É só um dado bem aleatório mesmo. E aí você vai fazer uma contagem. Então, desse documento aqui, quantas palavras são laranja? E aí você vai lá, normaliza, faz isso para todas as cores, e normaliza. Quando você normaliza, você tem um vetor de probabilidade. Então, é um vetor que vai somar 1. Na prática, vai ter prior, não é só uma contagem, mas no exemplo mais simples, faz de conta que essa prior não é informativa. Então, você conta que você tem um vetor de probabilidades. Você vai fazer a mesma coisa dentro do tópico, within topic. Então, tem o laranja, e laranja pode ser várias coisas. E aí você conta, para cada laranja, quantas vezes era experimento, quantas vezes teste, quantas vezes aqui. Quando você normaliza, você tem um vetor de probabilidade também. Você vai usar esses vetores de probabilidade, está um pouco mais explicado em detalhe no paper, mas aqui eu só quero passar a intuição. Então, você vai combinar esse vetor de probabilidade com esse vetor de probabilidade e vai passar para a próxima iteração. Então, estou passando para frente. Ó. Initial assignment, e agora estou passando para frente. Tá vendo? Muda bem pouco. Olha aqui, por exemplo, Go, tá verde, e agora vai virar azul. E a gente vai ficar fazendo isso várias vezes, ficar fazendo essa contagem e computar vetor de probabilidade para computar o próximo draw em todos os... até chegar na parte ergódica da distribuição. E aí, agora, para a segunda iteração, vai mudando. Você pode ver que não muda tanto, né? Porque tem bastante correlação entre as draws, mas vai mudando, vai mudando. E o que os papers, em geral, eles fazem? Então, a minha time series, em geral, é isso aqui. Então, para cada statement, ele está distribuído entre tópicos, e isso, quando você faz para vários statements, você vai ter uma time series de como os statements são distribuídos em tópicos. E aí você fala, bom, naquela parte da amostra, o Fed estava mais preocupado com inflação, em outra estava mais preocupado com desemprego, em outra com taxa de juros, e outra estava falando bastante de zero lower bound. E o que os papers fazem em geral? Então você vai ter essa time series, mas você vai ter várias draws dessa time series vindo dessas iterações que eu estou tentando explicar aqui. O que eles fazem? Eles simplesmente tiram a média dessas draws e levam essa draw para a regressão deles. Então, quando eles tiram essa média, eles estão desconsiderando que, na verdade, existe uma distribuição gerando todas essas draws. E o que eu vou fazer no meu paper, em vez de tirar essa média, eu vou levar todas essas draws para o meu VAR model. Então, em vez de simplesmente computar a média over draws, eu vou levar todas as draws para o VAR model. Então, esse é o jeito bem simples de capturar a incerteza no primeiro estágio de um jeito bayesiano. Você leva toda a posterior do LDA para o outro estágio. Eu espero que a intuição seja mais clara agora. O que é o LDA e o que eu estou fazendo. Então, o tempo urge. Nesse paper, eu vou tentar explorar, então, se esses fatores textuais, que eu mostrei como é que eles vão ser computados, eles ajudam a melhorar o forecast de VR models e Dynamic Factor Models, mesmo quando eles não têm um significado necessariamente. Alguns vão ter, outros não vão ter. E uma coisa interessante, mesmo se eu deletar todos os que não têm significado e ficar só os que têm, meu modelo piora. Então, quando eu tenho todos os fatores, ele fica melhor. E eu vou aplicar esse resultado para o VAR Text e DFM Text e para a comunicação do Banco Central. A contribuição, em termos de metodologia, é esse MC Sampling, que leva em consideração o fato de que os fatores textuais também são estimativas. E a contribuição econômica, eu vou mostrar que os comunicados do Comitê de Política Monetária Americano, eles ajudam a projetar várias variáveis. Aqui eu foquei em CPI e Fed Funds Rate. O outline da apresentação é o usual. Primeiro eu vou explicar o modelo e depois a aplicação e resultados. Então, o VAR Text Model é um modelo bem padrão. Se você já conhece o VAR, então o VAR é um modelo com as defasagens aqui do vetor de variáveis endógenas, e aqui vai ter todas as defasagens dele. A única diferença nesse meu VAR Text é que eu vou ter esse termo aqui,
xt-1, em que xt-1 são os meus fatores textuais, que eles são assumidos exógenos, mas eles vão assumir um valor diferente para cada draw. Essa draw vem do LDA. Eu não vou passar no algoritmo, não tem tempo, mas está no paper, se alguém tiver interesse. O paper já saiu no Banco Central como working paper. Então, a ideia eu vou aumentar esse modelo com informações vindo do statements, e eu vou comparar esses dois modelos, o benchmark, que é o VR padrão, e o modelo aumentado. Eu vou estimar, então, os dois modelos. A minha amostra vai de 98 de setembro, que é quando eles começaram a usar bem mais statements, de divulgar sempre statement depois da reunião, bem antes do Covid. Quando chega o Covid, eu paro de brincar, porque atrapalha muito as time series. E no benchmark VAR, eu vou usar um VAR bem padrão. Então, é CPI, produção industrial, eu vou usar Shadow Rate, porque tem o Zero Lower Bound no meu statement, e Excess Bond Premium, que é uma medida de spread. Tem muita gente falando que agora é importante usar spread nos modelos, porque eles têm um poder preditivo bem importante. E aí, na minha regressão aumentada, que é o VR Text, eu vou usar um grid de textual factors baseados em 169 comunicados do Banco Central, e eu uso só schedule meetings porque eles são mais fáceis de comparar ao longo do tempo. A minha estimação segue esse paper padrão do Bambura para Bayesian VARs. Eu vou usar 13 lags, Minnesota Prior. Eu vou usar 3.000 draws para aproximar a distribuição e computar o critério de avaliação. Isso quer dizer que eu vou rodar o modelo 35.000 vezes, na verdade, e eu vou manter apenas cada 10 as draws, porque como eu mostrei para vocês, o LDA tem bastante correlação entre as draws. Então, se você pegar a seguinte, não muda muito, não está aumentando bastante a informação no paper. E eu também faço com mais draws para ver se muda mais ou muda. Então, 3.000 é suficiente. E aí, eu vou estimar todos esses modelos over an expanding data window. A primeira vez que eu estimo, então, vai de 98 de setembro, que é quando eu comecei até julho de 2013, e aí eu vou aumentando cada vez mais e analisando até 2020, fevereiro, tanto um passo à frente como 3 passos à frente. E eu vou avaliar isso usando os log scores, que levam em conta toda a distribuição. Agora, é importante enfatizar uma coisa. Então, em geral, a meta do LDA é sumarizar, né, os documentos em K grupos de palavras significativos. Então, a gente quer, em geral, que eles tenham alguma mensagem. Então, você consegue identificar a inflação, essas coisas. Aqui, o meaningful, para mim, significa outra coisa. Eu quero que eles seja forecast improvement. Quero saber qual melhora melhor o forecasting, independente dele ser significativo ou não, do ponto de vista da semântica dos tópicos. Eu vou explorar um grid com o K indo de 5 a 50, e eu vou escolher o que melhora mais o forecasting out of sample. Então, aqui está o meu grid. Não se assuste, eu vou guiar onde você tem que olhar com o mouse. Eu tirei os 5 porque não adiantava muito. Mas, então, aqui você vai ter os logs, a comparação entre os modelos, usando o log score para um mês, para 3 meses. Essas são as variáveis: produção industrial, inflação, taxa de juros e spread, tanto para um mês como para 3 meses. E aqui é o K, que é o número de fatores textuais. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que para um mês não existe assim uma grande melhoria. Apesar dele melhorar a projeção, por exemplo, aqui 3%, 3,3%, não é muita coisa, mas melhora e é significativo. Então, esse aqui é o teste não condicional de Giacomini e Kitagawa, na econométrica, e esse aqui é o condicional, e tanto para os dois ele aumenta e é significativo. Mas não aumenta muito, 3%. Produção industrial pulei porque não ajuda nem aqui e nem aqui muito. Mas vamos colocar aqui inflação e taxa de juros, então. Vai aumentar 3,3%, e aqui vai aumentar um pouquinho também, 3,41%, também é significativo, mas não é muito. Então, vamos olhar aqui agora para 3 meses. De novo, como eu tinha falado, a produção industrial não melhora muito, mas existe uma melhora importante aqui, por exemplo, quando cai igual a 45, aumenta 10% e é altamente significativo. E a mesma coisa acontece para a taxa de juros. Então, como está tudo em log, isso aqui quer dizer que o modelo performa 10% melhor do que o modelo benchmark e aproximadamente 5% melhor do que o modelo benchmark. E principalmente esse 10% aqui é mais do que o pessoal tem encontrado na literatura. E aí, para spread, então se você quiser projetar inflação e taxa de juros, você vai escolher K igual a 45. Ele também melhora spread, mas se seu objetivo for spread mesmo, talvez você devesse pegar K igual a 25. Então, o modelo que melhor projeta seria K igual a 45.
essas variáveis mais importantes, né? Inflação e taxa de juros. Ok, e aí, o que eu quero fazer agora é, essa aqui é a média ao longo do meu horizonte de avaliação, que vai de julho de 2013 até o final da amostra. Aqui eu quero saber como ele se comporta ao longo do tempo, para ver se não tem nenhum outlier que está driving os resultados e totalmente dominando os resultados. De novo, aqui, confirma que para um mês não importa muito, e aqui que a gente vai ver a melhora em termos de log score. Então, isso aqui também confirma o que a gente viu na amostra, a produção industrial não melhora muito, mas a inflação vai melhorando consistentemente ao longo do tempo e nem tem nenhum grande outlier dominando o resultado, e para a taxa de juros é bem parecido, apesar de ter essa reversal aqui. Por que eu acho que melhora para 3 meses, não para um mês? Isso aqui talvez seja consistente com o que a gente pensa para transmissão usual de política monetária. Né? Quando você mexe a taxa de juros, por exemplo, você não espera que as coisas vão mexer automaticamente na economia. E a comunicação também pode ser pensada como uma ferramenta de política monetária, que as coisas não vão mexer de uma hora para outra. Então pode ser por isso que demore mais para 3 meses. E no meu outro paper sobre Forward Guidance é isso que eu encontro também. Né? Demora um pouco mais, assim como a política monetária convencional, né? De uma hora para outra. E aqui é a mesma tabela, eu só fiz para depois do Zero Lower Bound, que então começa aqui em fevereiro, em dezembro de 2015, e não vou ficar muito tempo aqui, mas os resultados são parecidos. Então antes era 10,17%, aqui é 9,41%, é a mesma coisa aqui. Então os resultados são bem parecidos. E aí, a mais extensão natural desse paper é, ok, mas pode ser que você só veja essa melhora no VRTeX em relação ao VAR, porque o seu modelo VAR era um modelo pequeno, né? Só tinha 4 variáveis. Então, pode ser que você tivesse aumentado o seu modelo VAR com variáveis tradicionais, quando você fosse aumentar com texto, o incremento não seria tanto. Ou seja, a deficiência do seu modelo informacional poderia ter sido resolvida com variáveis tradicionais. Então, para endereçar essa pergunta, é que eu vou fazer também o DFM Text. Então, nesse modelo, é como se o modelo fosse ter 2 tipos de fatores. Os fatores tradicionais, de variáveis macro, e os fatores textuais. Então, o ponto de partida do DFM Text é, de novo, o DFM tradicional. Então, aqui é a equação de Observation Equation, o painel de variáveis, já vou explicar quais são essas variáveis e os fatores. E o Dynamic Factor Model, a Transition Equation, é simplesmente um VAR, só que nos fatores. Então, é igualzinho a outra equação lá, só que a diferença é que, em vez de um vetor de variáveis endógenas, o seu VAR é nos próprios fatores que você computou da Observation Equation. No modelo aumentado, de novo, a única diferença vai ser que eu tenho esse termo aqui, que eu vou aumentar ele com os fatores textuais. E aí eu vou comparar esse modelo com esse. Então, nesse modelo, eu tenho bastantes variáveis tradicionais. Eu vou ter 128 variáveis macro do painel do FredMD, mais a shadow rate, mais o spread. Então, eu tenho 130 variáveis tradicionais, e esse vai ser o meu benchmark DFM, Dynamic Factor Model. Vou usar uma flat prior para Observation Equation, que nem o pessoal faz em geral, e a minha Transition Equation é estimada igualzinho o VAR lá no VRText. Eu uso Paper Bambura, Dummy Observations, e as mesmas priors de antes e os mesmos lags de antes. Eu uso esse critério de BND para computar o número de fatores, porque você tem que decidir quantos fatores você vai usar. Então é como se fosse um VAR com 7 fatores. E o comunicado do Banco Central, ele vai melhorar também nesse modelo do forecast. Então aqui eu seleciono as mesmas variáveis, no apêndice do paper tem uma tabela com 130 variáveis, e a gente pode ver, por exemplo, aqui em um mês vai aumentar 3%, 45, com 45 tópicos, é significativo. Aqui não aumenta tanto, na verdade ele degenera o modelo, porque para computar o Dynamic Factor Model tem que tirar a primeira diferença da taxa de juros, e o modelo não gosta muito. Mas a mesma coisa acontece aqui, por exemplo. Aqui, na verdade, até a produção industrial melhora 4%, e o aumento da inflação, com K igual a 45, é bem parecido do modelo de antes. Então, não é que o modelo de antes tinha uma deficiência informacional e os fatores textuais estavam corrigindo essa deficiência, que poderia ter sido corrigida com dados usuais. Mesmo quando você tem muitos dados tradicionais, você aumenta, você ainda enxerga uma melhoria no modelo. E aí, só dando uma big picture do que está acontecendo com as outras variáveis, quando K igual a 45, 104 dessas 130 variáveis vão melhorar, em termos de log score, e dessas 104, 53 são significativos. E apenas o forecast de 6 variáveis fica significativamente pior do que no modelo tradicional. Então, parece que esses fatores realmente trazem informação importante
que é útil no forecast. Então, esse paper foi o seguinte, eu fiz um experimento, na verdade, quando eu comecei esse paper foi até meio arriscado, porque eu não fazia a menor ideia se esse experimento ia dar certo ou não, foi bem um experimento mesmo, mostrando se os statements, eles ajudam a melhorar o forecasting ou não. Aí, esse approach pode ser usado para outras coisas, na verdade, eu estou até pensando em usar para outras coisas, e por quê? Ele favorece a replicabilidade porque é uma coisa bem automatizada, você não precisa ficar identificando, olhando, é bem big data o jeito de fazer, né? E não precisa de interpretação, ele pode ser escalável, até incorporando mais de um corpus, né? Aqui eu usei só statement, mas eu poderia, por exemplo, ter usado statement e comunicado, não, e ata, ou outro tipo de informação, ou statement e notícia, que nem os outros papers já vinham fazendo. E o último bullet é uma coisa mais técnica, mas para quem está familiarizado com LDA, quando você vai reestimando o LDA, os seus tópicos podem mudar ao longo do tempo, né? Se você estiver preocupado com os tópicos. Então, o que era um tópico de inflação, na verdade, virou outro tópico para a última vez que você rodou. Como eu não estou preocupado com essa interpretação, para mim não faz diferença se os tópicos estão mexendo ou não, porque eu vou usar todos os tópicos. Os tópicos não, os fatores textuais, no fim das contas. Então, o que eu tinha para apresentar era isso, e agora eu estou aberto para perguntas, e no fim das contas eu sobrevivi. Stop share. Alguém tem alguma pergunta? Comentários? Eu não estou ouvindo. Será que é só eu que não estou ouvindo? Eu estou vendo o Rubens se também não. mexer. Eu Ah, também tá. não ouço o Rubens. Eu estou vendo a sua boca se mexer, mas eu não estou te ouvindo. Você pode escrever no chat. Tem 3 minutos, dá tempo de você tentar arrumar o microfone também. Enquanto isso, alguém tiver pergunta sobre os outros papers também, quiser aproveitar o tempo. Você está escrevendo no chat, Rubens? Não. Ah, tá. Ah, você escreveu. É o Jacomini White. Qual teste você usa para comparar com essas dos forecasts? É o Jacomini White, o condicional. Eu uso os dois, o condicional e o não condicional. A econométrica, eu não lembro se é 2005 ou 2006. E o uncondicional, ela prova que o uncondicional é equivalente ao de Boltzmanniano, só que ele serve, inclusive, para modelos aninhados, que seria o meu caso, então. Ela prova, não, eles provam, né? Eu vou escrever aqui também, se você quiser depois, Jacomini White. Eu não lembro se é 2006 ou 2005. Mais algum comentário ou perguntas para esse paper ou qualquer um dos outros papers? Você tem outro comentário? Está escrevendo no chat. Enquanto ele escreve, Vitor comentou que tudo o nome ao invés de CPF é porque tu não tem esse dado, não? Ele não tem no... Eu observo o CPF para alguns dos réus quando o escrevente, de fato, colocou o CPF da pessoa ou o RG no texto da sentença, mas não é para todos. Mas às vezes não tem, tá? Às vezes não tem. Os dados são bem bagunçados. Os dados mais recentes, de 2015 para cá, são mais organizados que o TJ já tinha estabelecido. Tudo vai ser digital. Mas antes de 2015, tipo, a galera pegou o documento em papel e redigitou, e aí é bem mais zoneado. Entendi. Obrigada. Obrigado pela pergunta.
alguma razão para ter usado. A razão eu não conheço esse teste. O que me sugeriram usar é o da Bárbara Giacomini e Rossi, que ele de Fluctuation Test. Esse teste eu não conheço ele. Vou dar uma olhada. Então a razão por não ter usado foi que eu não sabia da existência dele. Ah, valeu. Vou googar agora para não esquecer também. Bom, se ninguém tiver mais comentários, perguntas, acho que a gente pode encerrar. E obrigado a todos, papers interessantes, e aos que assistiram a sessão também, e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado por terem vindo.